Agora você vai ouvir Banda B Rádio Debate. Em um extremo, Colombo, cidade com mais de 240 mil habitantes. No outro, Campo Largo e seus 130 mil habitantes. Terras da uva e da louça, do calcário e do cimento. Apesar de distantes, semelhantes na busca por andar com as próprias pernas, em meio a um crescimento populacional e a necessidade de maior arrecadação. Oficialmente, uma cidade desmembrada da capital em 1947, Colombo, nos anos de 70 e 80, tinha a maior taxa de crescimento, com a população morando e adquirindo áreas loteadas. Essa grande demanda e proximidade de Curitiba prejudica o desenvolvimento pelo fato dos colombenses, ou alguns deles, usarem a cidade como dormitório? O cidadão de Colombo tem o sentimento de um grande apreço pela cidade? É o que a gente chama de senso de pertencimento. Como é com investimentos menores, cuidar de uma cidade que se criou com zonas periféricas, como, por exemplo, a Vila Zumbi dos Palmares, a Vila Liberdade, do outro lado da BR-116. Hoje, qual o principal desafio para o crescimento de Colombo? Já Campo Largo tem uma distância um pouco maior de Curitiba, o que não evita que a cidade também seja usada como dormitório. Assim como a sua co-irmã na Grande Curitiba, possui uma extensa área rural e muitos moradores que se sustentam com isso. Após os últimos anos com notáveis dificuldades para o desenvolvimento da cidade, quais as perspectivas para o futuro? Pergunta importante. De uma forma geral, há espaço nas cidades para a instalação de indústrias que fomente a economia local? É possível, com o atual orçamento, promover o crescimento em grande escala? Para debater o tema, nós recebemos a prefeita Beth Pavim de Colombo e o prefeito Marcelo Pupi de Campo Largo. São os responsáveis pela gestão pública nesses dois municípios metropolitanos da nossa Grande Curitiba. Prefeita, seja bem-vinda mais uma vez às ondas da Banda B. Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Agradeço aí a oportunidade, pelo convite de nós estarmos aqui, podendo participar desse programa neste domingo, gostoso, na hora do churrasco, dos cidadãos colombenses e paranaenses, e junto com o nosso colega, prefeito Marcelo, aqui da cidade de Campo Largo. Então é um momento importante, para que nós possamos, nós gestores públicos, possamos debater e possamos colocar as dificuldades que nós, prefeitos, gestores, nós que estamos na ponta, no dia a dia com os cidadãos, para que nós possamos dar retorno e para que nós possamos dar uma qualidade de vida, para esses cidadãos colombenses e metropolitanos. Então a gente agradece aí a oportunidade. A prefeita Beth falou sobre dificuldades. O prefeito Marcelo Pupi abriu os olhos assim, balançou a cabeça. Muitas dificuldades lá em Campo Largo, prefeito. Seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde para quem nos ouve. Boa tarde às pessoas de Campo Largo, que tem uma audiência maciça com a Banda B, de Colombo, de Curitiba, de toda a região metropolitana, de quem está nos ouvindo no rádio em muitos lugares do Paraná e também nos aplicativos, como eu, que sou um ouvinte da Banda B através dos aplicativos. Giovanni, antes de falar de dificuldade, eu não posso esquecer que o mês de março é um mês dedicado à reflexão do papel das mulheres na sociedade. Verdade. E estar aqui num domingo, na hora do almoço, para participar de um debate, eu queria pedir para que todos prestem atenção do que essa mulher que está aqui do meu lado, Beth Pavim, fala. Porque é uma mulher que tem uma história, e essa história se confunde com a própria história da região metropolitana e com a luta e a sensibilidade das mulheres. Eu conheço a vida dela de muito tempo, desde quando foi vereadora, deputada estadual e prefeita de 4 mandatos. Eu que estou começando agora e tendo que trazer um gás novo, poder ter um debate com ela é também aprender nesse momento. É uma pessoa que tem muito a nos dizer, muito a nos falar sobre as dificuldades e conquistas, porque se não fossem tantas conquistas, ela não seria reeleita tantas vezes no cargo de prefeito de Colombo, essa cidade tão importante do Paraná. E nós queremos aprender também
e talvez ter alguma coisa para falar. Debater aqui sobre as dificuldades da região metropolitana, mais do que obrigação, é a gente entender o que pensa cada morador, cada cidadão. Porque o governo federal pode olhar para as pessoas pelo número do CPF, o governo do estado pode olhar pelo número do RG. Mas eu e a prefeita Beth, que estamos lá na ponta, temos que conhecer as pessoas pelo nome, pelo rosto e pelo endereço. Quando você tem um internamento e que vai para a central de regulação, essa central de regulação vê a questão formal. Mas nós sabemos quem é a pessoa que está sendo internada naquele momento. Qual é a dor, qual é o problema. Quando tem uma fila e que você vê que tem uma pessoa na fila e que você tem toda uma burocracia para contratar serviços de saúde, por exemplo, a gente sabe que a lei pode ser justa no sentido de pedir aquilo. Mas somos nós lá que estamos sentindo o fato da pessoa que tem câncer e não conseguir fazer quimioterapia, de um sujeito que está com problema de coração na iminência de um infarte e não pode ter um cateterismo. Só que nós conhecemos porque batem na nossa porta. Lá em Brasília, a taxa de mortalidade infantil é quando você tem um número, 10, 17, 18 mortos para cada 100 mil habitantes. Taxa de mortalidade infantil no município é quando bate na nossa casa numa madrugada e diz assim: prefeito, nos ajude porque o nosso anjinho morreu. Esta sensibilidade de governar municípios da região metropolitana são os desafios de você estar governando dentro de uma grande metrópole e ao mesmo tempo você estar vendo o problema das pessoas que muitas vezes vão para municípios metropolitanos em busca de um lugar para viver e que precisam ser acolhidos com a nossa hospitalidade, Giovanni. Sensibilidade com a população, com o cidadão, em Colombo, em Campo Largo, e ao mesmo tempo uma hipercriatividade para poder fazer mais com menos, né? Diante de um orçamento mais apertado, né? Vide aí o atual momento que a gente enfrenta. A prefeita Beth Pavim é muito experiente, né? Reeleita aí no ano passado, prefeita pela 4ª vez. O que mudou na gestão pública, prefeita, sob a sua ótica, nos últimos anos? Está mais difícil ser prefeita? Com certeza, cada vez mais difícil. Eu lembro no meu primeiro período de prefeita, né, que nós tínhamos uma folga maior para que nós pudéssemos investir em termos de obras, de infraestrutura, que é o que a nossa população hoje tanto demanda, tanto na saúde, né, obras estruturantes, como melhorar as unidades, construir os postos mais próximos da nossa população, seus pronto atendimento, hospitais, maternidades. Até na época eu tive a oportunidade de construir uma maternidade no meu segundo mandato, com recursos próprios, né? Como é que um município ia pensar hoje em fazer um hospital na cidade? Hoje é impossível. E na época nós conseguimos fazer a maternidade da cidade, que já nasceram mais de 30 mil crianças lá. E dizer para o Marcelo que é muito bom a gente estar interagindo, Marcelo, porque nós, uma geração um pouco mais adiantada que a sua, né, embora não a gente embora nós sejamos do século passado, falávamos há pouco, não. Mas ele também, é muito bom essa integração para que nós possamos trocar, né, ideias e juntos avançarmos. Então eu tenho aprendido muito com ele nas reuniões que nós temos feito aí nas associações dos municípios, enfim, na SOMEC. E dizer que, guardadas as proporções da população de Colombo e de Campo Largo, os problemas são os mesmos. Eu vi ele discorrer com relação à saúde, à questão da vaga na UTI, que isso sempre foi um problema seríssimo. Você, de noite, no sábado, no domingo, o cidadão ele tem um mal súbito, é transportado até o pronto atendimento da cidade, só que não é caso para o pronto atendimento da cidade resolver. Ele tem que ir para um hospital e aí ele tem que ficar refém, nós temos que ficar refém da central de leitos que regula, né, que é do Estado, não temos participação nisso, os municípios não têm, e a gente ficar refém da central de leitos para poder buscar essa vaga para que o ente daquela família possa ser atendido e superado aquele momento. Então, os problemas realmente são os mesmos com relação só voltando um pouquinho, você no início aí falou da cidade de Colombo, né? Então, no final da década de 70, década de 80, os prefeitos da época não tinham noção que a região ia crescer, que a cidade ia crescer. E aí, Colombo, naquela época, aprovaram aproximadamente 200 loteamentos no final da década de 70, início da década de 80. Aí a gente está falando do chamado êxodo rural, que veio de gente para cá.
Então, eram aquelas pessoas que vinham do interior do Brasil, né? Vinham para o interior do Paraná, normalmente a região de Londrina, enfim, aquela região. E aí, com a questão do café, daquela grandeada que teve, e Curitiba, na época, era uma cidade modelo para o mundo, para o país, ainda é, né? Mas hoje em menores proporções. Chamava muita atenção, né? Chamava atenção. Então, essas pessoas queriam vir para Curitiba, né? E aí, Curitiba não tinha espaço para elas, porque aqui os imóveis eram mais caros, enfim. Para onde é que elas iam? Elas iam para a periferia. E nós éramos mais próximos do que Campo Largo, né? Nós somos Colombo, Pinhais, Almirante Tamandaré, nós somos grudados, né? E então era para Colombo, para Almirante, para essas regiões, cidades mais próximas até, lógico, para Campo Largo também, mas em menor escala. E pela oferta de imóveis que a cidade de Colombo tinha naquela época, então ficou mais fácil. Aqueles que tinham comprado um imóvel, né, para investir, para deixar lá para o futuro, acabaram vendendo para essas pessoas que vieram de fora, que ajudaram a fazer com que Colombo crescesse ao longo desses anos, né? E muitos, enfim, e aí como é que ficou? Os prefeitos que vieram depois, eles não conseguiram mais planejar a cidade. E aí nós entramos também nessa fase de que as melhores áreas, as áreas boas do município estavam todas loteadas e com loteamento sem a menor infraestrutura. Acho que Campo Largo também sofreu esse problema, onde não tinha rede de água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto, que é um dos grandes problemas das nossas cidades metropolitanas hoje, a falta de pavimentação asfáltica. E aí os prefeitos que vieram depois disso, no nosso caso, nós tivemos que ir ajustando de acordo com a realidade já existente, né? Então, quando eles pensaram em desenvolver, em fazer com que a cidade crescesse em população, mas não pensaram na questão econômica para gerar o emprego, né, para essas pessoas que para lá foram, para gerar, enfim, a renda para o município através dos impostos, para que o município pudesse trazer esses benefícios e essa condição melhor para que essas pessoas que lá foram morar. Então, hoje, realmente nós precisamos. O município de Colombo é um pouco diferente de Campo Largo, que é mais industrializado. Teve aquela época que, no governo Lerner, da industrialização da região metropolitana, onde Campo Largo, São José dos Pinhais, né? Eles foram mais beneficiados com a industrialização por conta do quê? Características, né, de área e infraestrutura melhor em termos de terreno, de área, que não era o caso de Colombo. Então, nós ficamos hoje muito dependentes das receitas. E mesmo os municípios mais industrializados, nós estamos assistindo até a cidade de São José, a cidade de Araucária, que era uma das maiores arrecadações do estado, acho que só perdia para Curitiba, né? Também estão em dificuldade em função dessa crise econômica que atravessamos, né? Então, sem dúvida, se nós não estivermos unidos, né, na região, junto com o governo estadual, com o governo federal, nós não conseguimos desenvolver, não conseguimos planejar. E a nossa região, o Marcelo concorda comigo, nós precisamos também, ao longo de alguns anos, órgãos que ajudavam a fazer com que nós dessemos diretrizes melhores para esta região, em termos de avançar, né? Foram ao longo do tempo sucateados, com menos funcionários, que é o caso da Comec hoje. O próprio IPUC, na época, que é um órgão da Prefeitura de Curitiba, sempre estava junto, né, com a Comec, IPUC, Comec e prefeituras, trabalhando o desenvolvimento regional dos municípios próximos a Curitiba. E há alguns anos já a gente se ressente dessa falta de planejamento, né, regional. Então, são situações que nós temos que administrar as nossas cidades com muito controle, muito cuidado. Às vezes as pessoas não entendendo a nossa postura, mas nós temos leis para nós que nós temos que observar, temos o Ministério Público vendo se a gente está cumprindo a legislação, a lei de responsabilidade e tudo mais. Então, nós temos que realmente dar nó em pingo d'água, né, Marcelo? Para que nós possamos trazer as necessidades mais básicas da nossa população e governar é escolher prioridades, né? Então, às vezes, sabemos as necessidades, sabemos o que tem que ser feito, mas temos que priorizar.
a educação em detrimento a uma pavimentação asfáltica. Eu tenho que deixar o asfalto para depois, para eu priorizar a construção de um CMEI, de uma creche, enfim. Não está fácil, mas a gente, com a ajuda e o apoio, vamos tentando passar, né, todos esses obstáculos. É interessante, prefeito Marcelo, o que a prefeita Beth Pavin fala, pois há pouco o senhor disse que nós, enquanto gestores, precisamos entender o que pensa a população, o que pensa, né, o morador pagador de impostos. Quando a gestão precisa priorizar diante da escassez, né, de dinheiro, estamos falando de dinheiro aqui. Sim. O morador, né, ele está entendendo, né, esse momento desafiador para o gestor público ou falta compreensão? Quero responder pontualmente a tua pergunta. Sim. Mas eu queria só voltar num detalhe. Campo Largo tem uma divisa com Curitiba, 500 metros depois da cidade industrial, aproximadamente, ou 1 quilômetro, nós temos o Parque do Passaúna. E quando você tem o Parque do Passaúna, você já tem a ferraria. E tendo a ferraria, ali nós tínhamos a seguinte decisão: ou nós transformamos a ferraria no subúrbio da periferia de Curitiba, ou nós transformamos a ferraria o coração de Campo Largo. Essa região, ela tem muita história e vai ser o coração de Campo Largo. E um dos maiores bairros ali, né? Hoje você tem mais de 35 mil pessoas morando no que nós chamamos na zona leste de Campo Largo, que é o distrito da ferraria. Então esses problemas são incomum. As pessoas não vieram para morar em Campo Largo. As pessoas vieram para morar em Curitiba. E ao mesmo tempo, Curitiba tratou muito mal o morador que foi morar do lado de lá da divisa. E nos municípios metropolitanos. Para te dar um exemplo. Curitiba, nós temos o Parque do Passaúna. O Parque do Passaúna, do lado de Curitiba, é um parque. Você tem ali lugares para andar, churrasqueiras, tudo muito bem feito. Do lado de Campo Largo tinha uma placa até bem pouco tempo: proibida a entrada, proibido pescar. Aí é que você tem que ter a agilidade, o raciocínio e buscar recursos. Eu fui através da Sanepar e disse: isso não é justo. E falei com o presidente da Sanepar e com os diretores da Sanepar e assinamos um convênio e estamos fazendo o parque do lado de lá. E agora vejam como é interessante. O secretário da Agricultura, naquele tempo, e do Jaime Cane Júnior, quando deu aquela geada negra que a prefeita Beth Pavin falou aqui, é a mesma pessoa que hoje está fazendo o projeto do parque. E porque ele sabe que naquela época, naquela região, muita gente veio de tantos lugares do Brasil procurando um lugar melhor para viver. E acharam na região metropolitana de Curitiba, porque aqui tem a hospitalidade. Muito bem. Isso foi feito. Agora nós temos que recuperar. Campo Largo tem uma outra situação, que a situação não ficou tão grave, porque em 1978, vejam como é importante isso, quando não se falava em plano diretor, Campo Largo fez o seu primeiro plano diretor, ou seja, lá atrás a cidade sabia para onde ia. Conseguiu vencer todos os seus desafios? Não. Mas lá atrás, aliás, por sinal, nessa época meu pai era prefeito, quando foi feito o primeiro plano diretor da cidade. Mas os problemas se avolumam. E esses grandes desafios que a gente tem hoje, eles dizem respeito a algumas coisas, Giovanni. Veja bem, tudo que Campo Largo arrecada, 53% vai para pagar o funcionalismo. Nós somos em 3 mil funcionários públicos. Deveria sobrar 47% para todo o restante da população. Não é assim, porque daí entra o custeio. Você tem a luz para pagar, a gasolina para pagar, o material de expediente, o conserto do carro e todas as coisas. E o senhor tem a lei de responsabilidade fiscal batendo na sua porta. Bate na minha porta e não me permite fazer muitas coisas porque o índice do funcionalismo foi lá para cima. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que arrecadar mais, e aí eu vou responder a tua pergunta, e você tem que cortar gordura. Porque se você não baixa o índice, se você não aumenta a arrecadação, isso é muito difícil. Agora, os mesmos eleitores que elegeram a mim, a prefeita Beth, todas as pessoas sabem que no dia da nossa posse, nós vamos na Câmara Municipal e nós juramos respeitar a lei e a ordem. Portanto, respeitar a lei não é criar impostos, mas também é cobrar o imposto.
E aí você se transforma no cobrador de impostos, que muitas vezes as pessoas não entendem que a gente está no papel apenas e tão somente de cumprir a lei. Porque se você não cobra o imposto municipal, se você não vai atrás dos recursos, você é omisso. E mais do que isso, aí você tem o Ministério Público em cima de você, querendo saber por que você está prevaricando. E nós não podemos fazer isso. Então, a gente tem que se acostumar que a sociedade mudou e os governos não mudaram. Os governos têm que mudar na mesma velocidade da própria sociedade. E a sociedade tem que entender esse momento. Então, cada vez que tem alguma coisa, e hoje que eu estou do lado do prefeito, eu tenho que dizer aqui para a prefeita, todo mundo vem dizer assim, qual é o incentivo que você vai dar? Qual é o incentivo que você vai dar? Ora, todas as vezes que você dá um incentivo, você penaliza o bom contribuinte que está pagando direito. E quando você dá esse incentivo, aquele que paga direito não vai querer ajudar, colaborar mais com aquilo que está na lei, porque ele está sendo desrespeitado. Então não é o problema do incentivo, o problema é do respeito. Qual é o respeito que você dá para o dinheiro público que você usa? E aqui é a grande lição desses 70 dias que eu tenho de governo, Giovanni. Todas as vezes que a população entende que você está respeitando o dinheiro público, que a obra está saindo com sacrifício, as pessoas também ajudam. Se você consegue fazer um asfalto, as pessoas são as primeiras a pintar sua casa, a arrumar de frente da sua casa, a ajudar o desenvolvimento da cidade. Todas as vezes que o poder público é omisso, a população também se omite, porque não vê no seu governante legitimidade, porque não está fazendo nada. E aí entra um papel fundamental, que é o papel da comunicação. E aí muitas vezes diz assim, você está gastando dinheiro com comunicação. Não é, ninguém está gastando dinheiro com comunicação, mas são princípios constitucionais. O direito à vida, a liberdade, a propriedade. E nesta dignidade, quando você vai lá, você precisa de alguns princípios. São princípios da administração pública, a publicidade. Eu estou aqui hoje, a convite da Rádio Banda B. A prefeita também está aqui. Nós estamos discutindo questões metropolitanas, mas pode ter certeza que nós estamos aqui sem pagar um centavo, usando um meio de comunicação que desempenha sua função social para que nós possamos ter a publicidade daquilo que nós estamos fazendo. Portanto, neste momento, é preciso também celebrar o papel de uma imprensa livre que sabe respeitar o momento e sabe fazer o debate para que a gente possa conversar com a população. De fato, essa é a nossa responsabilidade e há veículo melhor, para a gente tratar a respeito do assunto, já que o rádio continua sendo o mais democrático de todas as plataformas. Bom, o morador, pagador de imposto, e eu achei interessante a fala do prefeito Marcelo, quando você tem a materialidade daquilo que é pago em carga tributária, o morador ele vai enxergar como um investimento. Aí diminui a reclamação. Ele não vê como algo que simplesmente onere o bolso dele. Contudo, as cobranças acontecem. O morador cobra o vereador. O vereador no legislativo fiscaliza o executivo. Vai lá bater na porta da prefeita Beth Pavim, do prefeito Marcelo Pupp. E aí o prefeito, com um bojo cheio de reivindicações, de reclamações, cobra de quem, hein? Não tem de quem cobrar, né? Infelizmente o prefeito tem que resolver isso tudo. Afinal, na acepção do termo, executa? Dentro das possibilidades, com certeza. Eu fico feliz que, embora nós passamos aí no nosso mandato passado, já tinha iniciado, quando nós assumimos o mandato em 2013, o Brasil estava entrando numa recessão. Então, nós fizemos o mandato passado com 4 anos praticamente de recessão no país. Isso significa o quê? Receita caindo, e as despesas que nós temos fixas, elas não caem, As despesas aí, pelo contrário, aumentam. Até aumentando, porque ali nós tivemos um tarifaço de algumas energia, enfim, algumas coisas, que combustível com o município, tudo isso é custo. Mas mesmo assim, com muita economia, procurando buscar o que era mais prioritário, por exemplo, em termos de asfalto, é lógico que todo mundo gostaria de ter o asfalto na sua rua, mas é impossível o prefeito fazer isso.
Então, o que nós fazemos? Nós temos ruas que são prioritárias, onde tem um trânsito maior, onde tem uma linha de ônibus, né? Onde nós, município, entende estrategicamente melhor para a cidade. Então, nós conseguimos fazer mais de 200 ruas de asfalto na gestão passada. E agora, nesse início de ano, iniciamos também um novo mandato, que o Marcelo entra agora também com a recessão. A gente espera que ela, dizem os economistas aí, que a gente está caminhando para ajustar as contas, né? Então é isso que a gente reza, espera, porque nós possamos ter, nós prefeitos também, ter um pouco de qualidade, né, na nossa vida, ter menos estresse, para que nós possamos realizar, atender essas necessidades básicas. Então, sem dúvida, se o cidadão vê que nós estamos utilizando bem o recurso, o dinheiro dos impostos que eles pagam, eles se animam, sem dúvida nenhuma, e a inadimplência tende a diminuir. A gente espera que isso aconteça para que esse dinheiro que é pago do imposto é o dinheiro público, né, que ele volta para a população em forma de obras, em forma de serviços de qualidade. Então, isso é um ânimo, né, para que os cidadãos acreditem em quem está fazendo a gestão dos recursos quando ela vê que essas obras estão voltando para a cidade em forma de benefícios para eles, né? E é preciso também, Giovanni, você se reinventar todos os dias. Por exemplo, em Campo Largo nós temos uma grande empresa cerâmica chamada Schmidt, que tinha um espaço onde se jogava futebol, que a gente chama de Campo do 21. Esse terreno passou para a prefeitura numa boa negociação por troca de dívida de impostos, mas estava abandonado, com a promessa de que um dia sequer lá ia ser construído ali naquele terreno uma escola e um posto de saúde. Muito bem, nós entramos em 3 finais de semana. Eu fiz um desafio para os funcionários da aviação e obras do município de Campo Largo e outros cargos que a gente tem lá, para que nós fizéssemos um mutirão e recuperássemos aquele espaço. Recuperamos em 3 finais de semana, sem gastar nada, em trabalho de mutirão. Fizemos uma pista para as pessoas caminharem lá no Itaqui. Colocamos uma academia de terceira idade, recuperamos o espaço, iluminamos, e hoje você tem um acesso de centenas e centenas de pessoas por dia ocupando o espaço público. Quando o senhor fala mutirão, é com a participação da população? Muita gente da população também participando, mas nós não chamamos a população num primeiro momento. Quando a população viu que nós tínhamos e que estávamos fazendo, e que era num sábado, começaram a participar. E veio um atrás do outro, Até que eu tive muita gente, mas são as gratas surpresas. Eu tive uma pessoa que disse assim: prefeito, deixa eu cuidar aqui do estádio nosso, do municipal. Eu disse: mas eu não posso lhe contratar. Ele disse: eu não estou pedindo para o senhor me contratar. Eu estou pedindo para fazer a limpeza. Eu moro aqui na frente. Se eu não ajudar a cuidar disso aqui, quem vai cuidar? Há 15 dias isso aqui era só mato. Hoje eu tenho uma praça, eu vejo as pessoas andando aqui na frente. Deixa eu ajudar. E aí você começa a ver essa participação, sabe, Giovanni? Isso é justamente o que a gente trouxe aqui na abertura do programa, quando eu falei senso de pertencimento, né? Certamente essas pessoas que participaram do mutirão vão cuidar muito mais desse espaço. A outra coisa que a prefeita falou aqui, e que eu aprendi isso: nós não podemos partir de prioridades falsas. A prioridade falsa normalmente se dá por um grupo de pressão que quer alguma coisa para si, mas não é para todos. E quando você cede a grupos de pressão, você não está governando mais. Eu também comecei agora com os nossos projetos de asfalto. Eu estou pedindo para asfaltar preferencialmente nas escolas e creches, os CMEIs agora, que não eram asfaltadas. Quer dizer, você tem ali 200, 300, 400 crianças com pó, não pode. Então não dá para partir de prioridades falsas. Você tem que fazer obras, por exemplo, onde anda o transporte coletivo, preferencialmente. Você tem que saber onde é que está a demanda para você poder colocar. A gente tem que governar, a gente tem que ter no poder público, eu quero que todos me entendam, a gente governa para a maioria, mas tem um detalhe: você não pode esquecer de cada um. E você tem que respeitar o indivíduo como se fosse o único.
Eu tenho um problema. Lá no estádio do 21, por exemplo, eu tinha uma pessoa que morava numa casa. Tinha um sério problema de alcoolismo. Não queria se internar. Você tem um problema do Ministério Público pedindo para desocupar a casa. Mas o problema não é a desocupação de uma casa. O problema é como é que você interna este cidadão. A gente conhece isso pelo nome, pelo rosto e pelo endereço. E essa é a grande lição de ser prefeito. E aqui é diferente de você ser deputado, governador, presidente da República. É quando você está lá na ponta de você conhecer realmente o drama da exceção. A lei, por exemplo, quando manda você desocupar um imóvel e que aquele imóvel é irregular, as pessoas ocuparam, por exemplo, uma área irregular e vem uma decisão da justiça para você desocupar, aquilo é o respeito à lei. Aí entra o papel do prefeito. Aquele imóvel que você tem que desocupar, eu estou vivendo esse caso, tem uma mulher grávida de gêmeos, tem uma senhora com mais de 80 anos. Como é que você faz com isso? Então a gente tem que pensar no grande, pensar no macro, pensar na grande obra, mas você não pode esquecer de pensar no problema de cada cidadão. Quando o senhor falou há pouco sobre falsas prioridades, me ocorre aquele velho adágio popular, né? Vem lá do Nordeste, inclusive, né? A gente acaba aqui se apropriando farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E em meio a tudo isso tem alguns grupos que criam dificuldade para vender facilidade, né? Eu preciso fazer um intervalo comercial, mas antes eu tenho uma pergunta importante aqui, até porque falamos sobre vereadores, né, que são cobrados e por sua vez cobram do executivo. Eu já ouvi prefeitos reclamarem de vereador, né? Mas esse vereador é um atraso de vida, não ajuda em nada na gestão. Como é que vocês estão lá de vereadores? Situação, oposição, independente, olhando para a Câmara como um todo. Bom, eu não tenho problema na Câmara Municipal, são 11 vereadores, eu tenho diálogo com todos os projetos que eu estou mandando estão passando por unanimidade, e eu peço para que o vereador não se perca nem na oposição sistemática, nem na situação apaixonada, que eles podem livremente, não tenho como interferir nessa independência, fazer todas as críticas possíveis e imagináveis, porque nós não somos os donos da verdade. Nós precisamos do vereador como conselheiros. E esse é o papel de um vereador. Aliás, em todos os países da América, o que se chama no mandato de vereador são os concejales, conselheiros. E aqui no português virou a palavra vereador, que na verdade é estar de vereda, ver. Mas também na etimologia da palavra é ver a dor de cada um. E por isso que o mandato de vereador é o mandato da exceção. Para você se eleger prefeito, você tem que ter o voto da maioria. Para você se eleger vereador, você tem que ser o representante da minoria. Você pode ser odiado, e não é o caso da minha cidade, por 90% das pessoas. Se 10% te admirar e 1% votar para você, você é vereador. E aí você faz a representação de segmentos. Então tem um vereador que é do bairro tal, do outro bairro tal, outro que representa a saúde, outro que representa a educação. É justo que aquelas categorias se sintam representadas, mas o vereador também tem que saber que ele é o representante de todos. E aqui vem um debate sobre o papel do vereador e quantos vereadores nós deveríamos ter. Eu tenho uma tese, mas não é o caso dessa pergunta agora. Já está pautando próximos programas aqui. E a senhora lá em Colombo, prefeita? Então, lá em Colombo também nós temos um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores. Na gestão passada tivemos. Quero aqui até louvar a iniciativa que se critica muito, mas lá os vereadores da legislatura passada, inclusive de 21 vereadores, eles baixaram o número de vereadores para 17. E a gente não viu muito alarde por conta disso. Quer dizer, foi uma atitude bacana, positiva, né, que eles fizeram. E veja, são 17 vereadores hoje, na sua grande maioria, eles estão alinhados com a gente, pensam como nós, e a gente já é uma prática do governo passado, onde nós nos reunimos com frequência, onde a gente coloca para eles a realidade, levamos para eles os projetos, as necessidades que o município tem.
e procuramos colocar, né, em detrimento às necessidades que eles nos trazem de determinada região, que nós temos coisas prioritárias. É lógico que quando a gente pode trabalhar por aquela região juntos, a gente trabalha como nós fizemos, né? Tanto é que o bairro do Guaraituba, São Gabriel, o bairro da Vila Zumbi dos Palmares, que tem um vereador. Então, nós sempre trabalhamos muito próximos, né, com relação às necessidades dessas regiões para que nós pudéssemos avançar. Então, no nosso relacionamento, nós temos tido sorte, né, porque até aqui eles não têm nos faltado e têm trabalhado muito bem com a gente lá. Olha aí, a conversa tá boa, muito empolgados aqui os nossos gestores, né, e é isso que a gente espera, né, de vocês. Um tema, a gestão pública na região metropolitana, com 2 convidados, a prefeita Beth Pavim de Colombo e o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi. Segura aí, a gente volta em 2 minutos. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Muito bem, nós estamos de volta no Banda B Rádio Debate. Estamos falando sobre a gestão pública na região metropolitana de Curitiba, uma série aqui que o jornalismo da Rádio Banda B está promovendo. Hoje estamos recebendo a prefeita da Terra da Uva, do Calcário, a nossa querida, mais que centenária, cidade de Colombo, prefeita Beth Pavim, e o gestor da Terra da Luz, da Terra do Ouro Olímpico, prefeito Marcelo Pupi. Bom, no início do programa a gente comentou sobre a integração dos municípios metropolitanos. Tivemos recentemente uma eleição na SOMEC. Ao meu ver, a SOMEC, né, nos últimos anos foi deixada um pouquinho de lado, tinha prefeito que não conversava com outro, gestões isoladas, enquanto que o momento é para unir esforços e buscar aí a melhoria em uma série de serviços, saúde, transporte, uma questão aí que foi discutida recentemente. Vocês, enquanto Grande Curitiba, estão tendo essas conversas? Eu não digo vocês dois, porque vocês dois têm uma admiração mútua, a gente percebe isso, e uma sinergia que talvez possa contagiar outros prefeitos no entorno da capital. Há essa conversa? Sim, está havendo, e como você disse, se nós não estivermos unidos já é difícil, né? Então, cada um, nós estamos buscando algumas alternativas, até saindo daqui, a gente já vai para uma reunião na SOMEC, que a diretoria estará se reunindo agora às 11 horas. E, então, a nova direção da SOMEC está com uma visão muito boa, muito bacana. E qual é a ideia? A ideia é realmente nós tratarmos os nossos problemas comuns, né, de maneira igual e juntos. Então, são várias áreas, a questão do transporte coletivo, que a gente sofreu muito ao longo desse período, e é muito importante que agora nós temos um outro momento com a Prefeitura de Curitiba, que estará engajada conosco também. A gente sofreu um pouquinho no passado por falta da capital, né, que é a mãe de todos, eu sempre falo isso, não estar muito junto da gente, né, não estava à frente. Curitiba sempre liderou esse processo metropolitano. E aí nós tivemos esse distanciamento, eu não falo de Colombo, eu estou falando da região toda, onde começou com aquela situação dos ônibus, infelizmente, né, que Colombo acabou sofrendo também, toda a região sofreu, nós perdemos o Colombo SIC, que agora já foi com a nova administração municipal, já foi retomado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que com a Associação dos Municípios, o Comesp também, que é o consórcio da saúde, que nós estamos à frente lá, nós vamos fazer juntos, né? Vamos comprar mais por menos e vamos avançar muito na área de infraestrutura, tenho certeza, com todos os municípios juntos. Quantos municípios participam desse consórcio da saúde? Do consórcio da saúde são 23 municípios. Curitiba está inclusa? Não, Curitiba não, porque Curitiba tem os hospitais, é como Campo Largo também, eles têm uma facilidade maior, né? Então, quem precisa mais, na verdade, do consórcio são os municípios menores. Agora, através do consórcio, por exemplo, Colombo já viabilizou o SAMU, que nós não tínhamos, isso foi no final do ano, a gente conseguiu, consorciamos com 2 municípios vizinhos, Piraquara e Pinhais, mais Colombo,
onde entramos, quem podia, nós entramos com 2 ambulâncias, Pinhais entrou com a Alfa, que eles tinham lá na cidade, Piraquara entrou com uma. Aí nós cotizamos e o valor ficou muito baixo da empresa que está administrando o SAMU. Então, isso nós queremos agora replicar para os outros municípios vizinhos, como Almirante Tamandaré, já está trabalhando para isso, né? A própria Quatro Barras, enfim, eu não sei se Campo Largo já tem o SAMU, mas nós estamos avançando já com essa questão, porque isso são portas abertas dos hospitais, o SAMU. Antes, como eu falava, o cidadão tinha um problema na cidade, né? Se levava onde? No pronto atendimento. Agora não, o SAMU vai direto para um hospital. Então são avanços que gradativamente a região está conquistando. Bom, nós temos ali do lado de Campo Largo, Campo Magro, mais acima Itaperuçu, Almirante Tamandaré. Na semana passada recebi aqui o prefeito de Campo Magro, Cláudio Casagrande, inclusive citou, né, o seu nome, prefeito Marcelo, sobre a intenção de criar uma gestão integrada na área da segurança pública, uma guarda municipal metropolitana. Primeiro, eu volto na questão da SOMEC. Acho que a SOMEC tem que ter um papel decisivo nesse mandato que nós estamos iniciando, porque nós começamos agora também com uma nova lei federal que nos afeta a todos, que é o Estatuto das Metrópoles. E nesse Estatuto das Metrópoles a gente tem uma figura que fala sobre governança interfederativa. Isso quer dizer que se os municípios metropolitanos decidirem alguma coisa sobre o teu município, você praticamente fica obrigado a fazer lá. Por exemplo, a questão do lixo. A decisão de um consórcio do lixo de colocar um aterro sanitário ou alguma coisa pode nos obrigar a todos, mesmo que não seja interesse daquele município. Por isso que a gente tem que estar muito atento na hora de defender o nosso município com os interesses dentro de uma metrópole. Nós somos... Olha, a gente fala de alguns lugares do mundo como um exemplo e referência. A região metropolitana de Curitiba, com os seus municípios, nós não somos... A Catalunha, lá em Barcelona, não é maior do que a gente aqui. E a gente tem que também buscar essas respostas. Aí vem um detalhe. Alguns municípios da região metropolitana têm a sua guarda municipal. A ideia é também a gente se consorciar num primeiro momento, através de troca de informações, de serviço de inteligência na área das guardas municipais. E nós estamos avançando para um consórcio neste modelo, que está sendo redigido para que as guardas municipais possam cooperar uma com a outra, para que aquele criminoso que pratica um crime dentro de um determinado lugar não migre facilmente para outro lugar e que as guardas possam estar conversando sobre isso. Vai ser um grande avanço na área da segurança pública da região metropolitana de Curitiba. A gente tem liderado esse processo lá, porque a Guarda Municipal de Campo Largo tem dado grandes respostas em parceria com a Polícia Militar. Nós passamos por um problema de violência terrível. Os anos de 2015 e 2016 apresentaram um número de homicídios jamais vistos na história de Campo Largo. Nós diminuímos esse número drasticamente nos meses de janeiro e fevereiro, felizmente. Ainda tem gente morrendo, assassinada na região metropolitana de Curitiba, e esses números foram reduzidos graças a um serviço de inteligência que está sendo muito bem feito pela Polícia Militar e lá em Campo Largo também pela Guarda Municipal. E aí quando você consegue resolver e você consegue prender as pessoas, diminui o número de ocorrências, mas também você tem muita represália. Nós acabamos de perder assassinado um tenente da Polícia Militar em Campo Largo. Tenente Alessandro. Tenente Alessandro. Lastimavelmente, descoberto quem havia matado, houve um confronto com a polícia e morreram esses 2 rapazes também. Agora, quando a gente fala na questão de segurança, eu também queria colocar o dedo na ferida aqui. Não é só uma questão de polícia, não. O que nós temos que ver é que tipo de sociedade que nós estamos vivendo. Quando a gente tem alguém que assalta, que mata, que é bandido, que é ladrão, isso sai do seio da nossa própria sociedade. E nós não podemos mais viver assim, nós não podemos tolerar isso mais. Não é possível a gente viver numa região metropolitana que a gente não fala aqui.
mas a gente tem mortes violentas maiores do que a região, com um número maior do que a região metropolitana do Rio de Janeiro. Um exemplo, prefeito, né, para deixar aqui exposto o comportamento da nossa sociedade. Obviamente não estamos em um programa policial, mas acompanhamos nessa semana em Piraquara, na capital da água, um menino de 14 anos que foi morto a tiros. O motivo? Uma discussão que ele teve com outro adolescente por conta de uma pipa, um papagaio. Nossa. Aí avisaram para um adulto que chegou e tirou a vida desse menino. É uma questão comportamental. Ou seja, eu vou lhe dizer aqui, parece algo muito batido, mas eu estou aqui com a prefeita Beth, conheço a prefeita e sei de tudo isso. Nós temos que caminhar na região metropolitana envolvendo igrejas de diferentes denominações, clubes de serviço, escolas, e nós temos que começar a falar de uma cultura de paz. Nós não temos mais que continuar falando de polícia, eu preciso de mais polícia, eu preciso de mais presídio. Quando a gente precisa de mais presídio, de mais cadeia, é porque a sociedade está falhando, gente. Nós não podemos ver, quando a gente assalta, é um irmão da gente que está assaltando. Chega de bandidagem, chega de ladroagem, vamos viver numa sociedade mais justa. E essa sociedade mais justa, nós temos que fazer sim uma cultura da paz. E isso não depende só de governos, depende do comportamento de cada um de nós. Bom, nós temos aí a segurança pública, essa ferida exposta. Falamos sobre a saúde, pensando na região metropolitana como um todo, de maneira integrada. O que é mais desafiador? A saúde, a segurança pública mesmo? O que vocês enxergam hoje? Poxa, isso é prioridade. Olha, em primeiro lugar, na minha opinião, ainda é a saúde. É um problema nacional no Brasil e nós aqui, embora a gente tenha acompanhado ações do governo do estado, tenha avançado, mas nós precisamos dar uma resposta mais rápida para a nossa população. Nós temos filas aí, aguardando cirurgias eletivas, que isso não compete ao prefeito, né? Nós dependemos da demanda do atendimento, da fila do SUS, do Estado, e um atendimento mais rápido nos exames para a nossa população. Então, ainda acho que, em primeiro lugar, é a saúde, vindo na sequência a questão de segurança pública, que é muito séria, como o Marcelo colocou, e realmente nós temos que mudar a filosofia, mudar o pensamento, porque nós, gestores, ficamos pensando onde é que a gente está errando, porque nós também participamos disso, né? Nós procuramos dar uma educação de qualidade ao longo do período, enquanto eu estou prefeita, a gente sempre prioriza a educação, porque nós sabemos e temos certeza que a saída, a formação boa do cidadão é através da escola, é através da educação. Mas temos que ajustar esses pontos aí, porque não vai ter presídio. Aliás, já não tem presídio que resolva. Nós sabemos de pessoas que, enfim, são presas e no curto espaço de tempo saem fora porque até não tem espaço, né? Então, realmente, tem que se pensar diferente e não esperar só que os governos resolvam isso, né, Marcelo? É interessante isso. É a isso, sociedade que tem que estar participando. Pensar na segurança pública, enxergando só a polícia, é a mesma coisa que tentarmos construir uma casa iniciando pelo telhado. Sim. Não para de pé. Mas quando você pergunta o que é mais importante, e quando a gente diz não parta de prioridades falsas, quando você faz qualquer pesquisa para saber, claro, é evidente que da saúde e segurança pública. Quando você pergunta para o gestor o que ele tem que fazer para um prefeito, comecei a ver um outro lado. Sabe o que é mais importante? É de acordo com o olhar do cidadão. Uhum. Aquela pessoa que está esperando para fazer uma quimioterapia, é claro que a questão mais importante para ele é a saúde. Mas a pessoa que acabou de sofrer um assalto, é claro que a questão mais importante para ele é a questão da segurança pública. E assim você começa a elencar as prioridades e você não pode separar o cidadão. Você tem que trabalhar de uma determinada maneira que você possa olhar todos os setores. E aí, quando a gente trabalha no município, Giovanni, uma menina grávida de 16 anos precisa fazer um exame pré-natal. A criança não nasceu, mas a criança que ainda não nasceu precisa ser atendida. Se ela vai num posto de saúde e ela não consegue esse exame pré-natal, bate na casa do prefeito. A criança nasce, precisa de CMEI, de creche, transporte escolar, ensino de primeiro grau, uniforme escolar que vocês já dão há tanto tempo e que nós vamos começar a dar agora em Campo Largo. Não é dar, a oferecer o uniforme escolar, é tudo na prefeitura.
O sujeito vira adolescente, precisa de oficinas de teatro, lazer, esporte, prefeitura. Vira mais, está adulto, precisa abrir uma empresa, ISS, alvará, prefeitura. Precisa de vigilância sanitária, prefeitura. Transporte coletivo, prefeitura. Precisa de uma máquina na rua, prefeitura. O sujeito vai para a terceira idade, clube da terceira idade, lar do idoso, prefeitura. Morreu, quem é que cuida dos serviços funerários? Prefeitura. Quem é que cuida dos cemitérios? Prefeitura. Então nós estamos trabalhando com a vida do cidadão desde antes do nascimento até depois da sua morte. E aí você precisa de tudo isso, sabe o quê? Dinheiro. Porque senão você não consegue dar demanda. E quando você tem dinheiro, você tem que fazer a sua parte. E é isso que nós estamos fazendo. Agora uma pergunta, vocês conseguem dormir? Porque tanta responsabilidade assim... Graças a Deus eu durmo. Eu também. O prefeito Marcelo, com todo respeito aqui, com sua permissão, tem uns cabelinhos grisalhos ali. Eu acho que boa parte já é dessa gestão aí, né? Porque... sim. Olha, eu tenho trabalhado e com muita satisfação, mas com muita satisfação, até 15 ou 16 horas por dia. Eu tenho trabalhado das 7 da manhã até 11h30, meia-noite, todos os dias. Porque você, mesmo que você saia da prefeitura, você não termina. Eu, por exemplo, saí da prefeitura ontem por volta de 7 horas da noite, fui na Associação dos Empresários de Itaqui fazer uma reunião com eles, saí de lá praticamente 11 horas da noite, cheguei em casa, eu tinha ainda coisas para fazer. Hoje... Isso não foi ontem, foi durante essa semana, mas eu não paro, são 16 horas por dia. E aí, hoje, acorda cedo, mesmo sendo um domingo, você tem as coisas para fazer. Aqui pra gente não é um bate-papo apenas, aqui a gente está trabalhando, porque conversando entre dois prefeitos e vendo a situação em comum é trabalho. Então não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda-feira, não tem horário, é tempo integral e dedicação exclusiva. É para reclamar? Claro que não. Se fosse para reclamar, nós não teríamos sido candidato. Agora, tem muita gente que vai para a política para o poder. Eu faço política para servir. E é por isso que eu acho que a gente está tendo reconhecimento da população. Bom, nós estamos já indo aqui para a reta final do Banda B Rádio Debate. Eu tenho um pedido muito carinhoso para fazer para vocês dois, diante da atuação que vocês estão tendo e pensando a região metropolitana, de fato de maneira integrada, sobre saúde. Não passamos um dia sequer em atender um telefonema aqui na Banda B de um familiar com receio da morte de um ente querido porque precisa de uma vaga em UTI. Levem essa discussão para a SOMEC, levem para o consórcio, a senhora como presidente do consórcio da saúde, pois de fato há uma grande demanda, e vocês serão os porta-vozes aqui da grande audiência da Rádio Banda B, e ao fazerem isso, não vão pensar apenas em quem mora em Campo Largo ou quem mora em Colombo, mas na grande Curitiba como um todo. É um pedido que eu faço para vocês aqui. Pedido feito, registrado, levo no coração. Discuti essa questão essa semana com um ilustre representante do Ministério Público. Aliás, o Ministério Público tem sido muito atuante. E se a gente olhar pela ótica do prefeito, eles estão nos ajudando muito. O Ministério Público, ele primeiro nos faz um pedido de informações, depois ele faz uma recomendação administrativa e ele vai, só num terceiro momento, entrar com uma ação civil. Essa ação civil, se você acha que o Ministério Público não tem razão, evidentemente vamos defender. Se você acha que ele tem razão, não deixe chegar aqui. O Ministério Público é um grande aliado como fiscal da lei das administrações públicas. Às vezes eu tenho gente que diz pra gente assim, ou você faz isso, ou eu vou levar para o Ministério Público. E eu digo assim, você não sabe o favor que você me faz. Porque, por exemplo, quando você está colocando uma situação aqui, nós temos situações, eu e a prefeita Beth, da contratação, por exemplo, de hospitais. A legislação já não te permite. E, ao mesmo tempo, você tem outros promotores que te mandam internar. Um pede para você não contratar e o outro manda você internar. E quando aquele que manda você internar, ele está me fazendo um favor, porque aí eu tenho uma autorização judicial para fazer aquilo que eu quero. Porque muitas vezes a gente quer fazer e não consegue fazer por questões da lei. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tive que tirar 2 empresas em Campo Largo contratadas para fazer asfalto.
Estavam fazendo? Não estavam. Estavam fazendo certo? Não estavam. O fiscal do contrato estava me apontando irregularidades, e aí sempre vem aquela história de empurrar com a barriga. Eu não empurro com a barriga. Eu tenho que... E a minha barriga ainda está grande, viu? Eu tenho que dizer o seguinte, a gente está resolvendo. Só que quando você resolve tirar uma empresa dessa para você contratar outra empresa... Transtorno que dá, né? É uma tortura, filho. É uma tortura, porque aí entra a questão da legislação, entra decisões judiciais, entra tudo isso. A obra nem sai mais. A obra já não sai mais, é difícil você fazer isso. Eu estou conseguindo fazer 2 meses. E explique para o morador que a obra não está saindo porque você está respeitando a lei. Então, as coisas têm que ser com muita seriedade. E eu quero dizer uma coisa. Quem quiser contratar com Campo Largo e imaginar que quer fazer malandragem, não faça comigo, porque eu vou denunciar, eu vou declarar a empresa inidônea e por lá não aparece mais. E da mesma forma em Colombo, estamos apertando, sempre trabalhamos dessa maneira. E veja, um exemplo do que o Marcelo está falando, eu coloco aqui como a rodovia da Uva. Uma rodovia que liga Colombo a Curitiba, do estado. Há cerca de 8 anos atrás iniciou-se a obra. A primeira empresa que ganhou a concorrência quebrou, né? Fizeram uma nova concorrência, reiniciaram, estava indo muito bem, de repente aquela empresa quebrou também. E aí nós estamos com o ODR já há alguns meses tentando que essas empresas, as outras que estão na vez lá, que até a gente sabe que algumas nem têm condição de dar continuidade à obra, desistam, assumam essa obra ou desistam para fazer uma nova licitação. Está há 8 anos a estrada pela metade. Então, a gente tem que administrar, infelizmente, nós, gestores públicos, passamos por essas situações aí também, que a população, inclusive, nem entende, né, Marcelo? Eles não entendem essa burocracia. Sobre a rodovia da Uva, a gente sabe muito bem, acompanhamos e muito, fizemos algumas reportagens. Sim. Uma semana assim, na outra também, a gente ligava lá para a Catiane, né, que é assessora aqui da prefeitura. Quem está na banda B quer saber como é que está a questão aí da rodovia da Uva, né? A gente sabe muito bem, viu, prefeita? Eu quero falar sobre legado. Legado, o que tem a ver legado com política, com gestão pública? Daqui a pouco eu explico. Eu perguntei sobre a participação dos vereadores. Tá tudo bem em Campo Largo, assim como em Colombo também. Os deputados estaduais têm, uma grande oportunidade de pensar a região metropolitana também. Estão fazendo valer essa possibilidade? Como está o relacionamento de vocês com a Assembleia Legislativa? Bom, eu tenho alguns deputados amigos e irmãos. Podia fazer referência aqui a muitos deles, como o deputado Plauto, o deputado Pedro, mas eu começar a falar de deputados aqui, eu vou começar a cometer injustiça de tal maneira que eu estou sendo muito bem atendido pelos deputados estaduais. Mas quero fazer um registro aqui muito especial, até porque estou na banda B. Não tem problema de Campo Largo, ou não tem situação de Campo Largo, que eu não recebo uma mensagem do deputado Luiz Carlos Martins. Às vezes eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem sempre assim: oi, gente querida, o que está acontecendo no Três Córregos, Marcelo? Como é que nós podemos solucionar essa questão do corte de pedras? Só por ter aquele oi, gente querida, eu já sei que é ele. E muitas vezes vou te dizer uma coisa, o bom amigo é aquele que muitas vezes sabe te puxar até a orelha. E o Luiz Carlos Martins tem sido um deputado assim, que quando ele vê o problema, ele se oferece para a solução. E ele fica bravo junto comigo quando a gente não consegue dar resposta praticamente na hora. Então eu vou dizer uma coisa, olha, o próprio relacionamento com o governo do Estado. Minha sala, meu gabinete lá se transformou em 2 meses num mini Palácio Iguaçu. É a Coapar lá dentro, porque nós temos um problema de moradias populares, é a Sanepar fazendo o Parque do Passaúna, é o secretário de Infraestrutura que nos passou a BR-277, porque vai ser talvez o grande marco de uma cidade, é o secretário de Cultura que nos passou o Museu do Mate, e a gente tem procurado e tem trabalhado. Eu não tenho procurado só os problemas, mas a gente tem procurado soluções. Prefeita, o relacionamento com os deputados. Sim. Agora veja, nós também somos amigos e colegas de vários deputados, até porque a gente ficou 4 anos lá,
e temos estado mais próximo do deputado Romanelli. Mas tem situações, Colombo, por exemplo, como a 8ª cidade do estado do Paraná em população, essa questão da rodovia da uva, pontualmente, nem o deputado pode nos ajudar. Mas, naturalmente, em situações onde a gente precisa deles, né, onde é possível, eles têm procurado nos ajudar com certeza. Então, o relacionamento com a Assembleia é muito bom. Para a gente encerrar o Banda B Rádio Debate, vamos falar sobre legado. O prefeito Marcelo Pupi tem uma responsabilidade gigantesca. O pai, né, foi prefeito lá, então tem que honrar essa história familiar, essa história política. Qual a Campo Largo que o senhor enxerga para 2020? Qual o legado que o senhor quer deixar para a população? Olha, primeiro que isso pega, porque ao chegar na prefeitura eu sei que tem um legado. Eu tenho um legado de um homem de bem, da seriedade de um homem que governou 3 vezes a minha cidade, que eu perdi há 6 anos, e que em todo momento, em cada decisão, parece que ele vive dentro do meu coração, que é o meu pai. Eu fico imaginando numa situação dele como é que ele agiria. E talvez, se eu for um prefeito que consiga fazer 10 ou 20% do que ele fez, eu vou ser reconhecido como um homem que passou pela prefeitura e que as pessoas efetivamente reconheceram. E isso tudo eu não quero e não espero nada para mim, mas eu espero que em 2020 a gente viva num município muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Eu quero ter a questão da saúde solucionada, uma UPA funcionando e não imóveis abandonados como nós temos hoje. Eu quero ver a região da Ferraria como o coração de Campo Largo. Eu quero ver o interior do município forte e pujante, com as pessoas com educação e com possibilidade de trabalho. A gente tem trabalhado muito para isso. Mas para trabalhar assim, eu aprendi uma coisa na vida. Não existe o prefeito do eu sozinho. Isso acabou. Hoje, a administração pública é compartilhada. E não deve ser compartilhada apenas com o teu secretário, com o teu assessor, mas ela tem que ser compartilhada com o cidadão. Cada um dos 130 mil campolarguenses sendo um pouquinho prefeito junto comigo. E se a gente conseguir isso, a gente conseguiu fazer de Campo Largo uma cidade que vai dar ao Brasil exemplos de democracia, de civilidade, exemplos que essa cidade tem dado tanto ao Paraná e ao Brasil. A gente fala de coisas de Colombo e de Campo Largo, situações em comum. Campo Largo também é terra da uva. E sabe o que me chama a atenção? Hoje, quando você tem vinícolas, por exemplo, em Campo Largo e em Colombo, que estão fazendo vinhos em comum. Às vezes o vinho que está sendo feito e já estão sendo considerados entre os 50 melhores vinhos do Brasil, alguns deles de Campo Largo, outros deles de Colombo, é um trabalho de pesquisa muito sério que está sendo feito. Mostra a integração da cidade. Não é só os prefeitos que estão conversando, os produtores de uva, as vinícolas estão conversando. A questão mineral que nós temos e que nos liga, apesar de um estar no norte e outro estar no sul, nós temos sempre a mesma origem. Nós estamos vivendo no mesmo lugar, nós estamos no mesmo barco, às vezes um na proa e outro na popa, mas se um afundar, afundaremos juntos. É por isso que eu fico muito feliz de, quando se fala em legado, poder ter passado nesse domingo aqui 1 hora com a prefeita Beth Pavim, porque podem ter certeza absoluta, a cada palavra é um aprendizado para esse prefeito aqui. E daqui 4 anos, se as coisas melhorarem, e estão melhorando todos os dias, e esse reconhecimento a gente está tendo da população. Bom, em Colombo, prefeita Beth Pavim tem uma história muito forte com a cidade, servidora de carreira, foi recepcionista na prefeitura, né, está na 4ª vez aí como prefeita. A senhora está em um processo de construção desse legado, olhando para 2020, que daqui a pouco, bate a nossa porta. E aí, prefeita? Está batendo. E a responsabilidade maior por ter sido a primeira mulher vereadora, vice-prefeita e prefeita da cidade. Então, isso realmente é pesado também, né, Marcelo? É muito pesado. Mas a gente, você me falou se a gente dorme, graças a Deus a gente consegue dormir. E o que a gente procura trabalhar e procura sempre focar no cometer o menos injustiça, né? É isso que a gente procura sempre fazer, priorizando, como foi falado, trabalhando a maioria, né? Buscando trazer
obras, serviços públicos que atenda a maioria. Então, esse sempre foi a nossa maneira de trabalhar ao longo desse período. Às vezes nós conquistamos inimigos por conta disso, mas faz parte. A gente tem que ver a maioria das pessoas. Eu quero ver o quê? Eu quero ver o cidadão colombense, paranaense, brasileiro feliz. É o que nós queremos. Nós queremos ser felizes. E para a gente ser feliz não precisa de muita coisa, né? Mas o cidadão tem direito a ter o básico, né? Para a sua sobrevivência, ter uma saúde boa, de qualidade. E por isso que nós temos trabalhado muito forte, o Ministério Público tem nos ajudado, temos buscado avançar, mas para isso nós temos que quebrar algumas situações, alguns paradigmas, e tenho certeza que a integração da metropolitana, eu sinto que ela vai acontecer bem bacana nesses 4 anos, que a gente vai avançar. Agora, nos próximos dias, vamos ter uma reunião, Marcelo, com o Ministério Público, que você falou, junto com a SOMEC, para nós levarmos essas dificuldades para eles nos ajudarmos a solucionar, para que o cidadão lá da ponta realmente seja atendido dignamente. É o que nós queremos. E dizer também que um sonho nosso seria o quê? Que o Brasil começasse a pensar diferente em termos de educação. Hoje, o Brasil investe, é o 7º país do mundo, tá, em investimento na área de educação. Perde lá para a Noruega, aqueles países Sim. lá de cima que investem muito dinheiro. Então, eu não sei onde é que nós, os governantes, estão errando, que nós não conseguimos, nós temos que avançar mais. Escola em tempo integral. Estou feliz, Marcelo, porque agora, na semana passada, a gente entregou a nossa primeira escola em tempo integral, lá no Jardim Ana Rosa. A criança entra de manhã às 8 horas, sai de lá às 4 horas. E não é aquele período que ela fica ali com atividades, tal, estudando, lógico, atividades lúdicas, outras atividades, mas estudando, aprendendo. Estamos construindo mais 2 escolas em tempo integral, uma na Vila Jardim Ana Maria, outra no Guaraituba. Então, esse é o nosso grande sonho, de dar uma oportunidade para nós termos menos violência, né, lá na frente, para que essas crianças consigam se formar bem e se tornarem os cidadãos do amanhã, para que eles vão estar no nosso lugar administrando as nossas cidades. Enfim, eu agradeço de coração aí ao Marcelo, como eu disse, é outra cabeça, a gente aprende muito com ele, tenho certeza disso, já falei isso para ele. E vocês da Banda B aí, obrigado pela oportunidade, né, o Giovanni. Então, acho que foi um momento muito bacana neste domingo, para que as pessoas passem a entender o que é que nós passamos em termos de até o recurso público sair do portão para fora da prefeitura. É isso que eu sempre falo. Eu quero ver o recurso público do portão para fora da prefeitura, que a população veja que está acontecendo a seu favor, em seu benefício. Bom, a gente deseja toda a sorte, né, pois capacidade e competência a gente percebeu que vocês têm para gerir esses municípios tão importantes aqui na região metropolitana de Curitiba. Abraçando a prefeita Beth, a gente acolhe todos os colombenses. Da mesma forma, o prefeito de Campo Largo, a gente agradece os moradores que permitem, né, que a Banda B chegue em suas casas, em seus locais de trabalho, todos os dias. Bom, prefeita Beth, prefeito Marcelo, tá na hora, hein? Pegar um feijãozinho com arroz, né? Vamos lá, e o churrasco? Churrasquinho, uma saladinha, e já que estamos falando de 2 cidades produtoras de uva, de vinho, por que não uma tacinha de vinho, né? Combate os radicais livres, né? É bom, retado é saudável. Envelhecimento. Muito obrigado, bom almoço para todos e uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, eu só queria, prefeito, só para terminar, a prefeita falou que ela quer um povo mais feliz. E quando a gente olha a palavra, como é que também tem uma outra palavra? Felicidade. É a feliz cidade. As cidades são gregárias por excelência. E as pessoas, quando se procuraram viver em cidades, era para ser mais feliz. Então que seja assim. Um feliz domingo e uma feliz cidade. Um tema, a gestão pública na região metropolitana, com 2 convidados, prefeito Marcelo Pupi de Campo Largo, prefeita Beth Pavim de Colombo. A reprise do nosso programa logo mais à noite, depois do futebol. Espero que o seu time vença, né? E você ouve também em forma de podcast na hora que quiser. É só acessar bandab.com.br. Aproveite bem esta tarde de domingo, vai passear com a família agora depois do almoço? Dá parque. Estamos aí na reta final do verão, mas dá para aproveitar a nossa grande Curitiba. Fiquem todos com Deus e até logo mais.
Você ouviu Banda B Rádio Debate.